Shalom, shalom, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam bem, queridos e queridas, em nome de Jesus. Vamos esperar, amém? Os nossos irmãos e as nossas irmãs entrarem. Vamos orar para que esse aplicativo leve, amém? Em nome de Jesus, esta live, para aqueles que estão precisando ouvir, amém? Aquilo que o Senhor colocou sobre o meu coração, sobre o meu espírito, para estar compartilhando com vocês. Então, cada vez que vocês curtem, cada vez que vocês compartilham aí, amém? A plataforma entende que é um assunto relevante e aí ela começa a liberar para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado em nome de Jesus. Espero que o seu dia tenha sido cheio da presença de Deus, cheio da graça do Pai, em nome de Jesus. E hoje nós vamos abordar um tema, queridos, que foi algo que o Senhor trouxe enquanto eu estava fazendo, escrevendo aqui a imersão. Foi algo que o Senhor trouxe ao meu espírito para trazer aqui, amém? Para vocês, porque muitas pessoas estão presas emocionalmente por conta disso, amém? Por conta desse tema que nós vamos abordar hoje, amém? Boa noite, Dáguia, a paz, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ir orando? Vamos orar, e aí a gente vai consagrar essa live ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, para que o Senhor, em nome de Jesus, blinde, nos guarde, nos proteja, principalmente nos direcione, amém? E seja Ele, em nome de Jesus, aquele que vai conduzir essa live, amém? Em nome de Jesus. Boa noite, vigilante, a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de estar aqui, Senhor, como uma representante do teu reino. Pai, como aquela pessoa, Pai, que foi levantada por ti, Senhor, para conduzir os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, à santificação e arrependimento. E principalmente, Senhor, para orar, Senhor, ministrando cura e libertação sobre essas vidas, Pai. Pai, para que cada ferida da alma seja curada através do doce amigo Espírito Santo. Senhor, eu te peço mais uma vez, Senhor, que não seja eu, Pai, em nome de Jesus a ministrar, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Por isso eu te peço, doce amigo Espírito Santo, conduza, Senhor, esta live conforme a tua vontade, Pai. Conduza, Senhor, esta live conforme o teu querer. Tu és o pastor principal, Espírito Santo. Tu és que detém todo o domínio, todo o conhecimento. A razão de todas as coisas, ó Pai, está em ti. Por isso eu te peço, Pai, que todo bloqueio, Senhor, espiritual seja destronado agora. Que todo bloqueio da mente, Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Eu peço que os anjos do Senhor comecem a se movimentar em favor de cada vida aqui, principalmente, Senhor, desta live, da minha vida. Peço que o Senhor me revista, Senhor, em nome de Jesus, com a armadura de Efésios 6, uma armadura apropriada para este nível de batalha. Porque nós sabemos, Senhor, que quando nós mexemos, ó Pai, na vida sentimental, quando nós falamos das emoções, o inferno se levanta. Porque é onde, Pai, ele costuma deixar as pessoas cativas para manipular e aprisionar através do medo, Pai. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que hoje o Senhor, em nome de Jesus, me dê uma arma forjada no fogo do Espírito. Que o Senhor libere novas armaduras, Pai, para cada homem e cada mulher. E também libere sobre a minha vida, Senhor, novas armas espirituais para este novo nível de guerra. Pai, em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Repreenda o Senhor todo principado e potestade. Nós selamos agora, em nome de Jesus, as redes de água, de fiação, de internet. Pai, a rede elétrica, em nome de Jesus, esgoto. Tudo, Senhor, seja selado pelo sangue do Cordeiro. Sela a terra, a fogo, a água, o ar e o éter. Nós repreendemos, em nome de Jesus, toda ação maligna, Pai, todo espírito de confusão, toda dissensão, toda facção, em nome de Jesus. Todos aqueles que vêm para tentar matar, roubar e destruir aquilo que o Senhor projetou para esse dia, cai por terra, Pai. Em nome de Jesus. Doce amigo Espírito Santo, toma, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a tua cadeira principal. Passa uma tenaz, Senhor, nos meus lábios, santifica os nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, prepara os nossos espíritos, Senhor, para aquilo que vai ser falado aqui, Pai. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, o ladrão e o devorador.
Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que as sementes que vão ser lançadas aqui, Senhor, não serão roubadas. Eu declaro, Pai, que as portas que serão abertas não serão mais fechadas. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor sopre esta live para aqueles que realmente necessitam. Que o Senhor leve esta live, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que buscam por cura, por santificação e por realinhamento, Pai. Em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, nenhum bisbilhoteiro que queira arrumar confusão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Clamamos também para que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós. Que o Espírito da profecia, que é Cristo, que a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, hoje nós vamos fazer uma live, amém? Um pouco diferente. A live que nós estamos habituados a fazer de devocional será feita amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Mas hoje é algo que eu quero falar aqui, é um dos temas que vai ser abordado lá na imersão de solteiros, casados e divorciados, tá? Mas por que eu trouxe esse tema aqui? Primeiro, porque tem gente que está com dúvida de como que vai ser essa imersão. E segundo, o Senhor me falou que existem muitas pessoas que estão presos em cativeiros espirituais justamente por conta desse tema que nós vamos abordar aqui. Então, eu extraí de dentro da imersão e estou dando aqui, amém, para todos vocês, mesmo para quem não vai fazer a imersão, eu vou ministrar, amém, sobre defraudação emocional. Amém? Então, nós vamos deixar o Espírito Santo conduzir aqui. Para quem vai participar da imersão, vai pegar um conteúdo muito mais profundo, muito mais completo, porque o tema é muito vasto, mas algo que o Senhor me direcionou a fazer é orar, amém? Para que pessoas sejam libertas deste cativeiro. Então, vamos lá, queridos. E depois a gente abre um pouquinho para dúvida também, amém? Então, o que é a defraudação emocional? A defraudação emocional, queridos, ele é um rompimento doloroso entre o que uma pessoa esperava emocionalmente e o que ela realmente recebeu. Então, o que o defraudador faz? Ele promete algo, mas não cumpre. Um defraudador emocional é o tipo de pessoa em que ele sabe muito bem manejar as palavras. Ele é muito bem articulado, ele sabe como se posicionar, ele sabe como falar, ele sabe como ganhar a confiança ali da pessoa que vai ser defraudada. Então, alguns exemplos comuns. Ele demonstra o interesse, ele demonstra carinho, ou mostra que quer um compromisso, mas ele depois se afasta sem deixar nenhuma explicação. Quem já passou por isso? É aquele tipo de pessoa que, no começo, ele mostra que quer, amém? Não entendi, mas amém. Ele demonstra que quer, mas depois ele acaba se afastando sem dar nenhuma explicação. Amém? Ele age como se ele quisesse algo sério, como se ela quisesse algo sério, mas depois ele diz assim: mas eu nunca te prometi nada. E aí, queridos, existe uma outra coisa que está ligada ao defraudador também, que nós vamos abordar lá dentro da imersão, que eu não vou trazer aqui por completo, mas eu acredito que amanhã eu faça outra live, que está muito atrelada ao narcisismo. Então, tem pessoas que eles são tanto defraudadores como narcisistas. E geralmente existe uma conexão muito grande entre o narcisista e o defraudador. Porque o narcisista, ele geralmente ele tem esse tipo de palavra. Ele fala assim, mas eu nunca te prometi nada. Você que é maluca e você criou algo na tua cabeça, sendo que eu só falei para você que eu estava afim de você, mas eu nunca te prometi um relacionamento sério. Você que criou isso. Outro ponto. O que o defraudador faz? Obrigada, mãe. Ele cria dependência emocional. Então, o defraudador, ele nunca vai chegar e vai abrir logo de cara aquilo que ele quer. Ele vai primeiro ganhando território, ele vai ser aquele tipo de pessoa dócil, ele vai ser o tipo de pessoa que vai te chamar para ir para jantar, ele vai ser o tipo de pessoa que vai te chamar para ir para o cinema, ele vai falar, não, hoje eu pago. Ele é o tipo de pessoa que você vai se encantar.
O defraudador é aquele tipo de pessoa em que você fala, cara, essa pessoa é tudo que eu sonhei. E aí ele vai criando campo para você ir e se achegando a ele. E ali ele cria uma dependência ao ponto de você chegar a um período em que você não consegue mais ficar fora do convívio com essa pessoa. E existem alguns outros pontos também que depois, dentro da imersão, nós vamos abranger. Amém? Abranger ali. E aí, quando a pessoa se envolve definitivamente com ele, o que ele faz? Ele começa a retirar o apoio, a atenção e o afeto. Então, o que acontece? Por que as pessoas caem na defraudação? Por que as pessoas caem no papo do defraudador? Porque a pessoa não se conhece espiritualmente e nem emocionalmente. Uma pessoa só cai no papo do defraudador quando ela deposita a confiança dela em homens, quando ela ainda não aprendeu a viver sozinho, quando ela ainda precisa de alguém que traga afirmação, que passe segurança, que passe atenção, que demonstre afeto. Uma pessoa que vive a solitude, uma pessoa, entenda que solidão é diferente de solitude. Uma pessoa que vive solitude, dificilmente ela vai cair no papo de um defraudador. Por quê? Porque ela tem algo muito firmado dentro dela. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de ninguém para me dar atenção. Eu não preciso de ninguém para me dar apoio, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, eu busco no Senhor. Tudo que eu preciso, eu encontro no Deus vivo de Israel. É uma pessoa que ela está muito bem resolvida espiritualmente e emocionalmente. Ah, irmã, então você está querendo dizer que muitas vezes as pessoas caem no papo do defraudador porque ela não está bem espiritualmente? Sim. Porque a pessoa sai que nem cego em tiroteio, procurando alguém que possa lhe dar atenção, procurando alguém que lhe possa, amém, lhe agregar algo que a alma está sedenta. Então a defraudação começa por aí. E a defraudação, ela não é somente uma decepção, queridos. Ele é quando um vínculo emocional é prometido e construído, mas a pessoa não sustenta. Então isso é feito de forma proposital. E eu quero falar para vocês que isso também é espiritual. Isso também é espiritual. E muitas pessoas acham que a defraudação emocional não é espiritual. E sim, ela é espiritual. Amém? Então vamos lá. E quando esse vínculo emocional prometido ou construído não se sustenta, o que ele acaba gerando sobre a vida da pessoa? Uma sensação de engano. A pessoa que foi defraudada, ela fica, cara, eu fui enganada esse tempo todo. Eu não acredito que eu passei 5 meses sendo enganada. Eu não acredito que eu passei 1 ano sendo enganada. Eu não acredito que eu passei 5 anos sendo enganada. E aí a pessoa começa a sentir, passar a ter aquela sensação de engano. Outro ponto que vai acontecer, vai perder a segurança emocional. Já é uma pessoa que não tinha segurança. E a pouca segurança que tinha, ela acaba de perder. A pouca segurança que restava, ela acaba perdendo aquela segurança. Outro ponto, ela passa a perder também a confiança. Ela não confia mais em ninguém. É por isso que existe tantas pessoas que estão com medo de entrar em outros relacionamentos. Por quê? Porque passaram por alguns períodos de defraudação, passaram por alguns momentos em sua vida, amém? Por defraudação. Então, o que acontece? A confiança dessa pessoa foi totalmente abalada. Na mente dela, ela pega e fala assim, pode ser a pessoa certa, pode ser aquela pessoa que ela sempre pediu para Deus, pode ser aquela pessoa que ela fala, cara, esse foi a pessoa que eu sempre pedi. Só que ela sempre vai ficar meio na segunda, meio receosa, ela vai falar assim, mas e se eu confiar e acontecer tudo de novo? E se for um engano? Então se quebra a confiança. É por isso que as pessoas não entram em outros relacionamentos. Por quê? Porque o defraudador conseguiu implantar uma semente de desconfiança, uma semente de dúvida dentro, amém? Do coração daquela vítima. A paz do Senhor, minhas irmãs, sejam bem-vindas, amém? Outro sentimento que o defraudador causa, sentimento de ter sido usado ou emocionalmente abandonado.
Isso é muito comum, queridos, quando a gente passa por defraudação. Eu falo a gente passa, por quê? Porque eu passei por muita defraudação na minha vida. Eu acho que se teve uma pessoa que foi defraudada nessa vida, fui eu. Eu sofri muita defraudação, muita, porque eu era uma pessoa totalmente insegura. Eu era uma pessoa que buscava provação e aprovação de diversos tipos de pessoa diferente. Eu buscava algo que eu só podia encontrar em Cristo em diversos tipos de homens diferentes. E isso é uma defraudação. Primeiro, eu me autodefraudei. E a partir do momento em que a gente auto se defrauda, o que acontece? Nós abrimos margem para que os defraudadores venham e eles venham com sede. E aí o que acontece? A gente começa a se sentir que foi exatamente, cara, eu fui usada. A pessoa só ficou comigo porque ele queria usar. A pessoa só ficou comigo porque ele só queria tirar proveito. E aí começa um ataque na sua mente. E aí começa um ataque nas suas emoções. De que você, nossa, eu não vou ser feliz com ninguém. Eu não vou ser feliz com ninguém. Por que a pessoa me usou? Por que eu fiz isso? Por que eu fui abandonado? Então, defraudação, queridos, começa primeiro também dentro de nós. Quando a gente se permite ser defraudado. Quando a gente se permite ser atacado. E, queridos, a defraudação, ela também não é só para solteiros. A defraudação também não acontece só em solteiros. A defraudação também acontece com casados. E nós vamos ver isso na imersão de uma forma muito abrangente. A defraudação também acontece com pessoas que são casadas. Porque se você não trata a raiz, se você não trata a causa, não tem como você ir lá e curar o fruto. Entende? Por que muitos casamentos estão fadados ao fracasso? Por que muitos casamentos não estão mais do jeito que estão? Porque vem de uma raiz totalmente contaminada, vem de uma raiz de solteirice totalmente descompensada e fora da palavra. Bom, vamos continuar aqui. Outro ponto, acontece quando alguém investe afeto, confiança, esperança ou vulnerabilidade e isso não é correspondido. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a pessoa é aquela dama de ferro, né? Esses dias eu estava assistindo O Diabo Veste Prada, porque eu gosto muito de moda, né? Eu cheguei a tentar cursar a faculdade de moda, trabalhei muito tempo com moda, então às vezes eu gosto de assistir esse filme, porque ele é um filme que é um filme secular, mas ele traz muitas lições de vida. E eu estava assistindo O Diabo Veste Prada, e ali mostra a Miranda, que ela é aquela dama de ferro, aquela mulher que ela trabalha, aquela mulher que ela não pensa duas vezes em ter o serviço dela, fazer o melhor ao ponto de largar ali a família, ao ponto de se envolver totalmente com as coisas dela, mas ela tem um momento do filme em que ela mostra que ela é vulnerável. Ela confia, ela se expõe. E muitas vezes as mulheres, eu digo mulheres porque a maioria das vezes é mulheres que caem no papo do defraudador, amém? Existem mulheres que são defraudadoras também, mas a maioria é homem. E aí o que acontece? A pessoa começa a expor sua vulnerabilidade. Ela confia na pessoa. Ela expõe ali os seus momentos mais doloridos da vida, ela confia naquele homem, ela confia naquela pessoa, e quando ela menos espera, a pessoa vai e dá um pé na bunda dela. Fala, mas eu nunca falei que eu ia ficar com você. E aí o que acontece? Este defraudador, que tem um traço de narcisismo, que tem um traço muito forte de... Não é nem maníaco, é uma outra palavra que me fugiu agora. Ele começa a pegar aquilo que foi ponto de vulnerabilidade dela, que ela sofreu, e essa pessoa começa a usar contra o defraudado, contra a vítima. Isso é muito sério, queridos. Isso causa uma dor muito grande. Isso causa uma ferida muito grande, gigantesca, na parte sentimental da pessoa que está sendo defraudada. Teve um casal muito conhecido, né, do meio secular aí, que a menina passou exatamente isso. Não tinha como você não ver, porque toda hora estava aparecendo no Instagram. Ela confiou algo da vida dela
pro cara que era namorado, que ela acreditou, que ela gerou um fruto, gerou um filho, e quando eles terminaram, o que ele falou? Ele começou a expor tudo aquilo que ela tinha confiado, expôs a vulnerabilidade dela, expôs o problema dela. Então ele demonstra que o sentimento que ele teve por ela nunca foi genuíno, nunca foi sincero, nunca foi verdadeiro. Foi algo em que ele criou aquele cenário para poder ter segurança e ter o que ele queria. Porque é isso que o defraudador quer. Ele cria um cenário, ele prepara um ambiente para usufruir daquele momento, para matar o desejo dele daquele momento. Amém? E existe uma diferença. O que diferencia a defraudação da decepção normal? Queridos, todos nós, toda a nossa relação, a gente pode ter decepções. Amém? É normal a gente pegar e ter decepções nas nossas relações. Isso faz parte. Nós sempre vamos acabar nos decepcionando uma hora ou outra, porque não existe um relacionamento perfeito, não existe um casamento perfeito, não existe um namoro perfeito, não existe um noivado perfeito, não existe. Então, uma hora ou outra, nós vamos acabar nos decepcionando, amém? Só que com o defraudador, ele é diferente, porque ele começa a envolver alguns pontos que são diferentes das decepções. E quais são esses pontos? Ele começa a ter uma fala ambígua. Então, o defraudador começa a agir na ambiguidade. Ele fala uma coisa, mas ele age fazendo outra. Também isso daí tem a ver com o narcisista. Amém? Então, ele fala uma coisa, ele fala que te ama, mas ele demonstra totalmente ao contrário. Como? Ele começa a fazer você sofrer. E o que eu costumo dizer é, queridos, escute isso daqui. Uma pessoa que vai ser o teu marido, que vai ser a sua esposa, jamais vai fazer você derramar uma lágrima. Eu demorei para aprender isso. Eu tive que derramar muita lágrima. Eu tive que comer o pão que o diabo amassou ali, mas ele pisoteou para me poder aprender isso. Porque o defraudador, ele faz exatamente isso. Com a boca dele, ele declara que te ama, mas com as atitudes, ele demonstra totalmente o contrário. Ele gosta de te manipular, ele gosta de te menosprezar, ele gosta de te colocar para baixo, ele gosta de acabar com você emocionalmente. Por quê? Porque você ali vai ficar preso a ele. Vamos continuar. Outro ponto. As expectativas alimentadas intencionalmente ou por negligência. Intencionalmente ou por negligência. Então, ele começa a liberar expectativas sobre a sua vida, sobre o relacionamento, falando que vocês estão bem. Ele começa a alimentar intencionalmente, só que depois ele também para de alimentar essas expectativas. Então, ao mesmo tempo que demonstra que ele quer, amém? Ao mesmo tempo que demonstra que ele quer, ele fala que ele não quer. Vamos ao outro ponto. Vai ser que dia? Queridos, vai ser em 2 dias. Nós vamos ter que dividir em 2 dias. Por quê? É muito assunto. Eu estou escrevendo ainda de solteiros e eu ainda não fiz nem metade daquilo que Deus está fazendo download aqui para mim. Então, nós vamos começar sábado agora, amém? Dia 24, e depois nós vamos continuar dando início. Então, nós vamos começar por etapas, tá? Eu já volto aqui. Nós vamos começar com os solteiros, aí depois a gente vai ministrar sobre casados, e a gente fecha com os divorciados, tá bom? Porque aí vocês vão ver o porquê que eu comecei assim, porque tudo começa no namoro. Tudo começa no namoro, tudo começa no noivado, tudo começa quando você está conhecendo a pessoa. Como eu disse antes, se você não trata da raiz, se você não trata ali da raiz, da essência, não tem como você ir depois irá e sarar o fruto. Tem, mas é mais difícil. Concorda que é mais difícil? Então, quando que vai ser? Vai ser no sábado, a partir das 2 horas da tarde, tá? Irmã, eu não consigo ver, vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar gravado, vai ficar lá disponível na plataforma para vocês, e vocês vão poder ver
quantas vezes vocês quiserem, tá bom? É acesso vitalício aí, vocês vão ter esse conteúdo para vocês, quantas vezes vocês quiserem, queridos, não é porque eu estou fazendo, não. Mas eu já participei de imersão de casados, eu já tive acesso, e mas está muito, muito completo. É praticamente uma mentoria, é praticamente algo que você levaria, no mínimo ali, se você fosse pegar e fazer, daria no mínimo aqui, se eu fosse destrinchar, uns 3 meses de ministração, que eu vou tentar enxugar. Eu estou escrevendo tudo, mas eu vou tentar enxugar ao máximo, mas vocês vão ter o conteúdo completo, tá bom? Vai ser o link, tá? Aí a gente vai disponibilizar um link para vocês. Para quem já fez para quem já adquiriu, vocês já receberam um link no e-mail de vocês e vocês conseguem ter acesso, amém? Lá na plataforma. Então, vai ser disponibilizado um link que depois vocês vão conseguir acessar para vocês verem a gravação, amém? Então, vamos lá. Outro ponto. O que causa também? Um desequilíbrio emocional, onde um se envolve mais do que o outro. Então, o defraudador, ele consegue criar esse ambiente de fazer o defraudado, aquela pessoa que está sendo vítima, se entregar muito mais a ele do que ele a ela. E é exatamente isso que acontece. Às vezes, nós mulheres, eu falo nós mulheres porque a maioria passa por isso. A gente se entrega de corpo e alma, já é tendencioso na mulher. A mulher, ela já é uma pessoa totalmente emotiva, que vai muito mais pelo coração do que pela razão. Isso é natural, isso é fisiológico. Nós, mulheres, nós somos muito mais sensíveis pelas cargas hormonais que nós carregamos. Então, o que acontece? Nós temos a tendência já biológica de nos tornarmos muito mais emotivas do que o homem. Então, nós acabamos nos entregando muito mais emocionalmente do que ele. E aí, o que acontece? Nós nos envolvemos mais do que ele. E ali ele consegue manipular as suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções já estão ali totalmente envolvidas. Ele conseguiu, amém? Ele conseguiu capturar. Ele conseguiu pegar. Vamos lá. Outro ponto. Amém. Queridos, não é porque eu estou fazendo, não. Mas deixa eu falar algo. Eu já participei de imersões que não tinha esse conteúdo que eu estou dando, que eu pagava quase R$100 há 2 anos atrás. Eu estou cobrando R$60. E depois eu vou aumentar, quando eu estiver na plataforma, eu vou aumentar, porque eu falo, Jesus, não é que eu não estou sendo má, mas é um conteúdo que se você destrinchar, dá no mínimo aqui, como eu falei, uns 3 meses. Uns 3 meses, e é como se fosse literalmente uma mentoria. Então, queridos, eu estou pedindo praticamente o quê? É ajuda de custo para me pagar minha internet. Eu poderia estar fazendo de graça? Poderia. Eu poderia estar fazendo de graça. Só que muitas vezes as coisas que a gente faz de graça, a gente não dá valor. Porque tem gente que paga e não dá valor, imagina de graça. Então, a gente só recebe, a gente só dá valor quando a gente coloca dinheiro, quando é suado. Aí a gente fala, não, mas eu paguei, eu vou assistir. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui. Uma coisa que eu quero falar. Por isso, queridos, a gente precisa ser muito sincero. Principalmente, amém? Principalmente quando você é solteiro. Principalmente quando você é solteiro ou quando você já tem alguém. E como é o espiritual, o sentimento do defraudador, ele consegue. Eu vou chegar nesse ponto, tá? Deixa eu só terminar aqui, que aí eu vou responder as perguntas, senão eu vou me perder aqui. Eu já vou chegar nesse ponto. Então, a gente precisa ser sincero nos nossos relacionamentos. Para você que ainda é solteiro, ou para você que já é casado, seja sincero e exponha a verdade. Fale a verdade para o teu cônjuge. Fale a verdade para a pessoa que você está interessado. Queridos, tem pessoas que acham que marido e mulher não defraudam um ao outro. E defrauda. Muitas vezes o casamento começa a dar um pouquinho assim, sabe? De
de tirar umas farpinhas, uns fiascos assim. Por quê? Porque não tem sinceridade. Não tem sinceridade no falar, não tem sinceridade no sentimento. E a palavra diz, queridos, a palavra do Senhor diz que nós não devemos defraudar o nosso irmão. Irmã, onde que está escrito isso? Em 1 Tessalonicenses 4,6 está dizendo que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador. A palavra está dizendo que o Senhor é vingador contra aquelas pessoas que defraudam o irmão, contra aquelas pessoas que ofendem o irmão. Então não pense você que a defraudação emocional não tem consequência espiritual, porque tem. O próprio Deus se vinga de um defraudador. Deus abomina isso. Isso traz consequências no mundo espiritual. Vamos lá. Como que acontece a defraudação? Vamos lá, eu vou expor aqui 3 maneiras, tá? A primeira, a expectativa emocional é criada. Então, o defraudador vai lá e ele cria uma expectativa sobre a vida da pessoa. E como que pode ser essa expectativa? Ela é totalmente explícita. Ela pega e fala assim, eu vou estar sempre aqui por você. Você pode confiar em mim. Confia em mim, porque, nossa, eu sou o príncipe encantado. Eu sou aquela pessoa que você sempre sonhou. Você não vai se arrepender. E aí ele começa a ficar falando. Outro ponto, pode ser implícita. Como? Ele não vai chegar e falar, eu estarei sempre aqui, demonstrando que ele está ao seu lado, ou seja, para o que der e vier. Ele vai pegar e vai começar falando o quê? Vai começar a agir por gestos. Gestos sutis. Que se você não tiver discernimento, e se você não tiver entendimento, e a sua vida não estiver alinhada, emocionalmente, equilibrada, você vai achar aquela coisa, nossa, que gesto lindo. Nossa, que lindo, ele me deu um buquê de flor. Nossa, ele pagou um sorvete. Nossa, ele me levou para ir no cinema. Nossa, ele comprou uma cesta de café da manhã para minha mãe. Cuidado. Amém? Ele fala, pode confiar. Exatamente, a irmã colocou aqui. Ele fala, pode confiar, eu sou homem. Gente, uma fala que eles falam, você está achando que eu sou moleque? Você está com medo de confiar em mim? Eu sou homem. Confie em mim. Eu não vou fazer você sofrer. Você acha que eu sou menino? Eu sei muito bem o que eu quero. Esse é o tipo de palavra que eles usam. Promessas veladas. Eles vêm com uma intensidade emocional muito profunda. Eles são intensos. Queridos, eu costumo dizer, tudo que é demais não é bom. Toda pessoa que é muito intensa em alguma coisa, ela mostra falta de algo. Todo excesso esconde uma falta. Guarde isso daqui. Todo excesso esconde uma falta. Mas a linguagem de amor dele, nós vamos abordar isso também. A linguagem de amor dele é presente. Glória a Deus, aleluia. Então, a linguagem, a forma dele demonstrar amor é através de presente. Mas, cara, tem gente que dá presente em todo o tempo todo, só que ele presenteia depois que ele faz algo que te fere. E aí? Ele está te agradando ou ele está te comprando? Então, a gente tem que saber discernir. Mas a linguagem de amor dele é palavras de afirmação, é ato de amor, é toque físico. Tá. Mas ele está te abraçando, te tocando porque ele te ama ou porque ele está querendo cobrir algo que ele fez você sofrer com algumas palavras? Porque mulher é assim. Porque a mulher, ela se deixa se levar muitas vezes. Escuta uma porrada de coisa. Escuta um monte de coisa, mas aí se o cara vem, uma mulher que não está bem espiritualmente e emocionalmente, né? Que não sabe governar suas emoções.
que está ferida, que está almática. Aí o cara vem e fala, ai, querida, eu te amo. Ai, vamos sair para jantar. Ele não está mostrando arrependimento. Porque uma pessoa que mostra arrependimento, ele para de fazer e quebra o ciclo. Agora, quando a pessoa persiste em ter esse comportamento, aí a gente tem que ligar, ficar com a antena ligada, falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, isso que eu estou explicando aqui, ensinando para vocês, vocês vão conseguir, queridos, para quem é solteiro, vocês vão conseguir identificar um defraudador de longe. De longe. Por isso que a palavra fala que as nossas dores, elas vão trazer cura para outras pessoas. Que aquilo que a gente passou na vida, a gente vai usar como remédio para cicatrizar a dor do outro. Então, queridos, eu consigo identificar um defraudador a quilômetros de distância. As minhas filhas ficam até bravas comigo porque eu falo, olha, cuidado. Ai, mas mãe, não tem nada a ver. E depois tem a ver. Porque eu consigo identificar um narcisista, um defraudador a quilômetros. Parece que o Senhor me deu um faro muito apurado para discernir o que é uma defraudação e o que é um narcisista. Outro ponto, ele começa a fazer projeções na vida da pessoa. Então, ele começa a idealizar o outro. O que acontece quando ele começa a idealizar o outro? Ele começa a moldar você de acordo com o que ele quer para ele. Entende o porquê que você precisa ser totalmente curada das suas emoções e saber quem é você em Cristo? Porque senão, querido, você vai, e querido, porque também tem mulher que defrauda, você vai se tornar uma marionete na mão deste homem, na mão dessa mulher. Porque ele vai começar a idealizar a pessoa que ele quer em você. E aí você deixa de perder a sua essência, e você deixa de perder, você perde a sua identidade. E chega um ponto que você já não se reconhece mais. Chega um ponto em que você deixa de ser quem você é. Porque ele idealizou. E como que ele começa a fazer isso? Ele começa a lançar palavras. Nossa, mas você... Um exemplo, tá? Vamos lá. Um exemplo claro. Às vezes a pessoa ela é mais cheinha. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes a pessoa ela tá feliz do jeito que ela tá, cheinha. Ela gosta de ter um pouco mais de carne, de ter sustância. Ela gosta, ela tá feliz. A mulher tá feliz daquele jeito. Ela se sente bem, ela se olha no espelho e ela fala, cara, eu tô bem, eu tô, desculpa o palavreado aqui, eu tô gostosa, eu tô do jeito que eu sempre sonhei. Só que o defraudador, para ferir, para machucar, para defraudar, começa a falar o quê? Nossa, como você tá gorda. Nossa, mas você engordou demais. Por que você não emagrece? Por que você não entra na academia? Nossa, mas por que você não muda a cor do teu cabelo? Mas por que você não faz isso? Mas por que você não faz aquilo outro? Nossa, mas você dá risada demais, mas você dá risada de menos. Ai, mas você faz isso, mas você faz aquilo. E quando vê, a pessoa, ela fala, cara, quem eu sou? Eu não me reconheço mais. A pessoa perdeu 30 quilos que ela era feliz, e ela olha no espelho e ela fala, eu não sou feliz assim. E ela não mudou porque ela quis mudar. Ela mudou porque o defraudador quis mudar ela para ele se sentir sob controle sobre a vida dela. Isso é muito sério, queridos. Está cheio de mulher e está cheio de homem que estão vivendo exatamente desta forma. Que perderam, amém, a essência, que perderam a identidade, porque o outro idealizou, porque o outro projetou algo na cabeça que ela tá comigo, ela vai ter que ser assim, porque senão eu não quero. E tem uns que falam, se você não mudar, eu não fico com você. Ai, mas se você não fizer isso, eu não quero mais nada com você. Pasmem. E tem pessoas que falam, não, tá bom. Eu fui uma dessas. Ah, não, tá bom. Você se anula. Você se permite viver coisas que hoje eu falo, meu Deus, Senhor Deus, graças a Deus, graças a Ti que o Senhor teve misericórdia da minha vida.
Outro ponto. E aí o que acontece, queridos? Aí nessa um vínculo. Com esses 3 pontos que eu disse aqui, isso acabou nascendo um vínculo. E a pessoa passa a ficar ligada ao defraudador. A pessoa começa a ter um elo. A pessoa fica totalmente dependente emocional dele. Ela não consegue se desvincular. E aí tem algo aqui que o Senhor trouxe, amém? E eu até coloquei aqui para quem vai fazer a imersão, mas para quem não vai fazer, depois eu vou orar por vocês. Aqui tem uma oração, tá? Eu já deixei aqui para quem vai fazer a imersão. Mas depois eu vou orar por vocês, porque isso precisa ser quebrado. Amém? Vamos lá, eu vou ler aqui e vocês já falam, tá? Então, quem se sentir que está ligado, que ainda está ligado a um defraudador, que ainda ou já esteve ligado a um defraudador, e isso te impede de viver um novo relacionamento, você vai orar com as suas palavras e você vai declarar essas palavras que o Senhor Deus me deu aqui, amém? Então você vai repetir aqui comigo as seguintes palavras: Pai, é pela autoridade que há no nome de Jesus que eu me desligo. Aí você vai falar o nome da pessoa. A irmã foi mais de um. Então você fala o nome de mais de uma pessoa. Você vai se desligar agora, tá? Se desliga aí da pessoa. Diga o nome. E peço que o doce amigo Espírito Santo, juntamente com os teus anjos, aí vocês fazem assim, ó, quebrem toda a ação e consequência que a defraudação emocional trouxe sobre a minha vida. Eu tomo posse da minha liberdade emocional hoje, em nome de Jesus, e declaro que estou livre e curada das minhas emoções pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém? Pode ser que você, na hora que você orou, você sentiu um aperto no peito, pode ser que deu uma sensação de mal-estar, pode ser que você sentiu ânsia de vômito, pode ser que você sentiu algum incômodo nas partes da genitália. Por quê? Porque isso é uma oração de libertação, isso é uma oração de cura. Ou pode ser que você não sentiu nada. Amém? Então, queridos, o que vocês acabaram de fazer foi se desligar espiritualmente de um defraudador. Foi se desligar espiritualmente de uma situação que talvez estava prendendo você, impedindo você de ter um relacionamento vindo da parte do Senhor. Vamos lá. O defraudador também ele vai começar a cortar o vínculo depois disso. Então, ele vai se afastar emocionalmente. Então, depois que ele criou o elo, depois que ele pegou confiança, que você está totalmente ligada a ele, que você está totalmente ali, totalmente atrelada àquele sentimento de emoção, aquela coisa que, eu não consigo viver, porque, queridos, quando a gente está dentro de um relacionamento com um narcisista ou com um defraudador, a nossa cabeça, ela fica assim, eu não vivo sem esse homem. Se fulano me deixar, a minha vida acaba. Se a fulana me deixar, para mim não existe mais vida. E aí, como que o defraudador vai fazer? Ele vai agir da seguinte forma, ele vai começar a se afastar emocionalmente. Então, ele já criou aquilo que ele precisava. Ele já teve o vínculo ali que ele precisava manter. E aí, ele vai começar a se afastar emocionalmente de você. Simplesmente sem dar satisfação. Outro ponto, ele vai mudar o comportamento sem dar explicação. Aquele homem que era carinhoso, aquela mulher que era carinhosa, já não tem mais carinho. Aqueles presentes que ele costumava dar, aquelas palavras lindas que ele falava, também já não vai ter mais. E ele não vai te dar uma explicação. E quando você falar, mas o que está acontecendo? Ele vai falar, não está acontecendo nada, isso é coisa da tua cabeça. Eu estou normal. E aí você começa a entrar numa paranoia. Cara, será que eu fiz alguma coisa?
Será que eu fiz alguma coisa para ele estar se comportando assim? Ah, eu acho que eu falei alguma coisa que desagradou. Ah, eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não deveria. O defraudador é como um narcisista. Ele é expert em colocar você como a errada da história. Outro ponto, ele começa a atrair a sua confiança. Ele vai começar a atrair a sua confiança. Então, se existia a hora para chegar, agora já não existe mais. Se antes você tinha acesso ao celular, agora você já não tem mais. Se antes você tinha acesso a todas as coisas dele, você tinha livre acesso na casa, agora você já não tem mais. Ele começa a contar seus segredos. Ele começa a atrair literalmente a sua confiança. Outro ponto, ele começa a invalidar os sentimentos. Para ele, o que você sente não faz mais diferença nenhuma. Você tá lá falando, ai, mas eu te amo, e aí ele tá, tudo bem, mas e daí? Ai, mas eu gosto de você, tá, mas legal. Porque na verdade nunca gostou. Porque na verdade nunca amou. Porque na verdade nunca gostou. Até que chega o momento do ghosting, que é conhecido, que aí ele some. Simplesmente a pessoa vira fumaça. Já aconteceu isso com vocês? Cara, tava tudo bem. Nossa, era um amor, era um love. Meu Deus, vou casar, vou ter filho. Só que de repente a pessoa virou fumaça. Você fala, cara, o que aconteceu? Aonde foi parar? Some. Aí depois que ele some, do nada, quando você começa a se recuperar, porque os alecrim dourado é assim, né? Quando você começa a colocar suas emoções em ordem novamente, aí ele aparece de novo. Falando o quê? Olha, eu sumi porque eu estava pensando e os nossos sentimentos nunca foram compatíveis. Eu nunca senti o mesmo que você. Só que no começo não foi isso que ele falava. Porque eu nunca senti o mesmo que você. Eu nunca te amei. Nunca foi na mesma intensidade. Aí ele traz uma quebra nesse vínculo. E aí é o núcleo, é onde é o centro da defraudação. Amém? E isso traz alguns impactos, queridos. Já estamos acabando aqui, tá? Que é o primeiro impacto, o impacto psicológico interno. Então, o defraudado, ele fica como? Ele começa a dor não só pela perda do outro, amém? Peraí. Mas por perder a própria segurança emocional. Porque uma pessoa que passa por esses estágios que nós acabamos de discorrer aqui, ela começa a perder a própria segurança emocional, ela não tem mais segurança emocional nenhuma. Ela não tem mais segurança emocional nenhuma. É uma pessoa totalmente insegura das suas próprias emoções. Ela acha que ela nunca vai poder ser feliz. Olha o nível que o defraudador consegue agir e mudar a vida de uma pessoa. Outro ponto, ela começa a duvidar do seu próprio valor. O defraudado começa a duvidar do seu próprio valor, porque ela começa a pegar e falar assim, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama. Ai, meu Deus do céu, será que alguém um dia vai me amar? Eu não valho nada. Eu não tive capacidade de ficar, de ter essa pessoa comigo. Outro ponto, ela começa a passar a ter vergonha de ter acreditado. Nossa, como eu pude acreditar nessa pessoa? Como que eu pude acreditar nesse mentiroso? Como que eu pude acreditar nessa mentirosa? Como que eu fui cair nas lábias desse homem, nas lábias dessa mulher? E aí começa um outro ciclo, que é uma raiva reprimida. A pessoa começa a ter raiva dela mesma, começa a ter raiva do outro e começa a ter raiva do sexo oposto. Vocês conseguem entender o tanto de coisa que desencadeia, que vai desencadeando? Outro ponto, ela começa a lutar por algo que parecia real. Aliás, ela começa a ter raiva e depois o que acontece? Ela começa a viver uma fase de luto.
por algo que para ela era real, mas não era. Aí a pessoa entra num período do quê? Eu não vou poder usar, de tristeza profunda, que vocês sabem o que é. A pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de viver, a pessoa deixa de tomar banho. Ai, vida, ó céus, ó mar, ó terra. Ai, meu Deus. A pessoa entra lá e começa a ficar com deprê e vai. Vamos lá. Outro ponto. E aí começa a surgir alguns sintomas emocionais na vida dessa pessoa. O quê? Uma tristeza persistente. A pessoa vive triste. Depois que ela saiu desse ciclo, desse abusador, desse defraudador, ela começa a entrar numa tristeza profunda e persistente. Aí ela começa a se tornar uma pessoa amargurada. Ou, quando não se torna uma pessoa amargurada, ela começa a ficar cínica. Ela tem um cinismo afetivo. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível. Eu falo porque eu já passei por todos esses estágios que eu estou falando com vocês. E o que é pior, que o Espírito Santo está me falando aqui. Depois que a gente passa pelo primeiro estágio que eu falei ali de ter raiva, como que eu pude acreditar? Se a pessoa ela não quebra o ciclo, se ela não busca Cristo, porque, queridos, isso precisa de uma ajuda espiritual também. Não é somente psíquica, através de terapeutas, que a gente tem que fazer através de psicólogo, psicanálise. Amém? Precisa de uma intervenção também na tua alma, porque a tua alma foi ferida. Nós vimos que isso é algo que desagrada ao Senhor. É princípio, é algo que o papai não aceita, não defraude o teu irmão, está na palavra. Então precisa de cura na alma. E se ela não curar a alma, sabe o que vai acontecer? Ela vai acreditar de novo em outro defraudador. Ela vai viver o mesmo ciclo. Ela vai abrir uma cadeia de repetição na vida dela. E enquanto essa cadeia de repetição não for quebrada, não consegue ser feliz com ninguém. A pessoa pode até casar, mas o casamento vai ter altos e baixos. O casamento não vai ser da forma como Deus queria que fosse. Isso é muito sério. Muitas vezes as pessoas não sabem por que o casamento está da forma que está. Essa é uma da raiz. Vamos lá. Outros sintomas. Então, ela começa a ficar ali, a pessoa com tristeza persistente, sensação de vazio. Parei na dificuldade, né? Dificuldade de confiar novamente. Então, ela não vai mais confiar nas pessoas. Então, tá cheio de gente que não entra em outro relacionamento até hoje. Por quê? Porque não consegue confiar de novo. Porque teve tanto, foi tão quebrada espiritualmente, a confiança foi quebrada diversas vezes. E aí ela não consegue confiar mais. É igual aquela história que você quebra uma taça e uma vez que você quebra, não tem como você colar todos os pedacinhos da taça, porque quando você colocar um líquido ali, por mais que você cole, vai ficar algumas rachaduras? É a mesma coisa. Mas existe um jeito de tratar isso, amém? E ela também vai ficar com o quê? Com uma sensação de vazio, como se estivesse sentindo falta de algo. Nossa, mas eu estou sentindo falta de algo. Nossa, mas está fazendo falta. Meu Deus, o que está faltando? Tem algo que não está legal. E a pessoa fica com aquele oco dentro do coração, com aquele oco sentimental. E na mente, quais são as consequências da mente? Ela fica ruminando aqueles pensamentos. Onde eu errei? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Como se a culpa fosse da própria da coitada da pessoa. E não é, queridos. A culpa não é tua. Eu quero falar para você que a culpa não é sua. Não foi culpa sua. Não foi você. Então não fique, se você ainda estava com esse pensamento, essas coisas de ruminar, ai, onde eu errei? Ai, a relação não deu certo. Ele me tratou dessa forma porque foi culpa minha. Não, não foi culpa sua. Aí a pessoa também começa a se autocriticar demais. Nossa, mas eu sou burra. Nossa, mas eu sou uma pessoa totalmente... Eu sou incompatível.
ela começa a se autoanular, a se autocriticar demais. E aí ela começa a ter medo de se envolver de novo. E ela cria o quê? Uma hipervigilância emocional. A pessoa para de ter paz. Todo mundo que chega perto dela, ela fica assim, ó, parece que o radar fica alerta. Cara, vai acontecer de novo, vai fazer aquilo. Ou então, quando não pensa que vai acontecer de novo, o que acontece? Ela baixa de vez a guarda e ela entra de novo no mesmo ciclo. O que acontece na forma comportamental da pessoa? Ela acaba se afastando emocionalmente. Aí ela começa a se afastar emocionalmente, não somente de homens e mulheres, mas também do seu convívio social, dos seus ciclos de amigos. Ela se isola. Ela começa a viver num período ali de afastamento emocional. É o próprio Satanás colocando a pessoa lá. Fica quieta aqui. Você vai ficar quieto aqui e ninguém vai chegar perto de você, porque você é isso, porque você é aquilo. Quando ela não se isola emocionalmente, ela até começa a entrar dentro de outros relacionamentos. Só que aí o que acontece? Ela autossabota as relações. E isso acontece também. A pessoa passa do papel de defraudador, de defraudado para defraudador. Ela passa de um papel de defraudado para defraudador. E ela começa a se autossabotar nas relações. A irmã colocou, sofri muito com o relacionamento, chorando e implorando a Deus para eu nunca mais amar ninguém. Querida, isso precisa ser quebrado da sua vida. Amém? Isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus, eu também já disse isso uma vez. E a partir do momento em que eu deixei Jesus quebrar isso, o Senhor me trouxe tudo que eu sonhei em vida sentimental. Então isso precisa ser quebrado. Amém? Em nome de Jesus. Isso tem mais de 12 anos atrás. Como eu faço? Você vai orar e você vai pedir perdão a Deus. Você vai falar o seguinte para o Senhor. Você vai falar, Pai, eu vou orar por você. Amém? Pai, é pela autoridade que há no nome de Jesus, que eu apresento a Aline diante do teu altar, Pai. Como intercessora do Senhor, Pai, eu venho agora, Senhor, intercedendo pela vida da tua filha, juntamente com o doce amigo Espírito Santo e com os teus anjos, Pai. Pedindo, Senhor, que essa palavra, Pai, que foi proferida pela boca dela, que ela, Senhor, declarou que ela nunca mais queria amar alguém pelo tanto de sofrimento que ela passou. Eu declaro, Pai, que toda essa palavra de maldição que saiu da boca da tua filha, ela se torna nula e sem efeito agora, em nome de Jesus. E eu declaro que ela é livre, pelo nome do Senhor Jesus, para viver, Pai, de forma plena e feliz. Em nome de Jesus, a vida sentimental da tua filha, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, juntamente com os teus anjos, recolham, Pai, cada palavra que foi dita. Recolham, Senhor, até o eco das palavras. Pai, tudo que estava, Senhor, solto no mundo espiritual, que estava, Senhor, aprisionando esta alma, impedindo ela de ser feliz, impedindo ela de ter um relacionamento completo, de ter uma vida, Pai, sentimental adequada, abençoada. Eu declaro que tudo isso é anulado pela autoridade que há no nome de Jesus. E eu peço também que o anjo do Senhor recolha agora todos os resquícios de dor, que o anjo do Senhor recolha cada lágrima que foi derramada, Senhor, nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Irmã, deixa eu te perguntar algo. Você carrega, amém, mágoa dessa pessoa? Você já perdoou essa pessoa por ela ter feito você chorar tanto? Você já liberou perdão? Você já liberou essa pessoa no mundo espiritual? Para que ela possa ser feliz, mas além dela ser feliz, para que você principalmente possa ser feliz? Me responda aí. Amém? Foi algo que já perdoei? Então, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, a tua filha, Senhor, a tua serva, Pai, ela está aqui, Jesus. Amém. Ela está aqui, Pai, diante de ti. Ela entendeu, Senhor, a palavra, ela vive a palavra, Pai. E ela liberou, Senhor, essa vida, Senhor, no mundo espiritual. Portanto, Pai, não há nada mais que possa impedir e aprisionar a tua filha no mundo espiritual.
Declaro, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que a partir de hoje, Senhor, essas palavras não têm mais efeito sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Voltando aqui. Necessidade excessiva. O ponto. Entra na autossabotagem, amém? Nas relações. E aí ela começa também a andar na necessidade excessiva de controle. Então, a pessoa começa a ter controle excessivo sobre o outro. Então, o defraudado, ela começa a ter controle excessivo sobre a vida daquela outra pessoa que vai entrar na vida dela. Então, ela se torna uma pessoa totalmente manipuladora, controladora. Olha o que uma defraudação causa na vida de alguém. Às vezes, querido, a pessoa se torna uma pessoa controladora no casamento, porque lá na infância, porque existe também defraudação infantil, porque lá na infância ela passou por um momento de defraudação, ou na adolescência ela teve um relacionamento que ela foi defraudada e ela nem se ligou que era uma defraudação, e a partir daquele momento ela começou a ter uma necessidade excessiva de ter o controle sobre tudo, e isso precisa ser quebrado, amém? Deixa eu só ler aqui, aí eu já leio a da Patrícia. Outro ponto, e aí a gente encerra. Começa a ter um apego evitativo ou ansioso. Então, a pessoa começa a se apegar de forma ansiosa. A pessoa se torna uma pessoa ansiosa demais. Ou então ela começa a evitar algumas coisas. Ela não consegue dar um embate de frente. Ela não consegue ter uma situação, se colocar dependendo da situação de resolver aquela situação. Ela fica ali evitando. Eu evito entrar em confusão. Eu evito entrar nisso daqui. Eu só evito. Ela perdeu tanta essência que ela não consegue se colocar. Ela não consegue se estar ali na totalidade do seu ser, entende? E aí, ou ela se torna uma pessoa ansiosa demais. Ela se torna uma pessoa extremamente ansiosa. Não consegue esperar. E a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E uma pessoa que sai, amém? Escuta. E uma pessoa que sai de um relacionamento de defraudação, um relacionamento onde ela foi defraudado, ela vai ter ansiedade de ver as coisas acontecerem na vida dela de forma muito rápida. Por que não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? É tudo consequência da defraudação. Amém? Quando eu era criança, minha mãe me ofereceu alguma entidade para eu não casar e eu cuidar na velhice. Em nome de Jesus, isso também precisa ser quebrado. Amém? Vamos orar, Pai. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu apresento a vida da Patrícia diante do teu altar. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que foi lançada pela mãe dela, Senhor, dizendo que ela não se casaria, porque ela precisaria, Senhor, ficar lá solteira para cuidar da mãe da velhice. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, essa palavra de maldição que foi lançada contra a vida dela, Senhor, está sendo quebrada agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Os anjos do Senhor passam uma espada de fogo agora nos grilhões de ferro. E eu declaro, Senhor, que os pés da tua filha são libertos agora para que ela avance. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a vida da tua filha, Pai, ela vai ser, Senhor, em nome de Jesus, dirigida e governada pelo Senhor. E eu, Pai, declaro, em nome de Jesus, que todo trabalho, todo pacto, Pai, tudo que foi oferecido, Senhor, tudo que foi oferecido a Xangô, tudo que foi oferecido, Senhor, a Iemanjá, tudo que foi oferecido, Senhor, a deuses pagãos, para que a tua filha ficasse aprisionada, cai por terra agora, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor começam a bater agora, a ir de encontro, Senhor, nas matas virgens, nos terreiros, Rocochocorobagaçai, Pai, nas tendas de caboclo, em nome de Jesus. E o Senhor retira agora o nome dela, Senhor, deste trabalho. O Senhor retira, Senhor, o nome dela da Pemba. O Senhor retira, Senhor, Te Cantarabagaçai. Em nome de Jesus, o nome dela do perfume de Iemanjá.
em nome de Jesus. E o Senhor traz libertação hoje sobre essa vida. Eu declaro, Pai, que ela está liberta, que ela está, Senhor, em nome de Jesus, apta a viver, Senhor, o sonho de Deus para a vida dela. Eu declaro, Pai, que a vida emocional dela, Senhor, em nome de Jesus, vai ser, Pai, de acordo com a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus, nós recolhemos agora, anjos do Senhor, recolhem até os ecos das palavras que foram lançadas contra a vida desta mulher. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, foi quebrado, minha irmã. Eu creio que foi quebrado, em nome de Jesus. Essa palavra não tem mais peso sobre a sua vida. Amém? E deixa eu te falar algo. Às vezes o inimigo vai ficar lançando na tua cabeça de que não foi quebrado. Ai, não foi quebrado. Não foi quebrado, foi quebrado. Por quê? Porque uma vez que a gente quebra, uma vez que é revelado, a partir do momento em que você já soube que tinha sido feito, já foi quebrado. E quando nós damos ordem aos anjos, que os anjos do Senhor vêm e recolhem, já está anulado. Não tem como. Por que muitas vezes as pessoas ficam presas a maldições e palavras que foram lançadas? Porque o inimigo fica lançando na cabeça delas assim, ai, não foi quebrado nada. E aí a pessoa fica vivendo, acreditando que ainda existe. Então a pessoa fica estagnada, parada, porque fala, não, existe uma palavra de maldição, existe algo que foi feito, existe um trabalho que foi levantado, e é por isso que a minha vida não anda. A partir do momento em que foi liberado, que foi revelado, já foi quebrado. O que possa ser é o quê? Ainda possa ter alguns altares que você possa ter levantado, amém? Que você possa ter ali levantado com o seu comportamento, às vezes errôneo, ou a sua mãe levantou que precisa ser quebrado. Mas altar só se destrona com altar. Então, se existe algum altar levantado, você vai ter que pedir para o Espírito Santo revelar. Senhor, existe ainda algum altar que precisa ser quebrado? E aí o Espírito Santo vai te revelar. Amém? E aí você vai quebrar esse altar. Mas a partir do momento em que é lançado na dimensão do Espírito a revelação de que existe algo, aquilo ali se torna nulo e sem efeito. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse foi um pouco do tema, amém, sobre defraudação emocional. Aqui, e aí depois na imersão, porque foi a introdução, tá? Aí na imersão nós vamos ver, mas como que eu saro? Como que eu sei? Como que eu saio dessa frequência de defraudação, emocional? Com profundidade, aí a gente vai falar lá na imersão. Aí, quem adquirir a imersão vai ter o PDF, tudo certinho, os vídeos, os livros que estão sendo colocados lá, tá? O e-book vai estar sendo colocado tudo lá dentro da plataforma, tá? Então, para quem quer participar da imersão, gente, é um valor de R$60. É um valor simbólico de R$60. É R$60. E você vai ter acesso para o resto da sua vida. Amém? E você vai poder depois abençoar a vida de outras pessoas. Então, se você ainda não adquiriu e quer adquirir, então você me chama no privado, me manda uma mensagem aí e fala, eu quero participar da imersão. O primeiro dia de ministração vai ser sábado agora, dia 24, amém? A partir das 2h da tarde. Irmã, eu não consigo assistir, porque eu vou trabalhar, eu tenho compromisso, eu vou estar na igreja. Você vai ter um link que você vai poder acessar depois. Quando que vai ser a outra data? Que aí a gente vai fazer primeiro para os solteiros. Quando vai ser a parte dos casados? Vai ser no próximo final de semana. Eu só vou ter que ver, porque como voltou as atividades da igreja, né? Eu vou ter que ver porque eu tenho um curso de sábado. Então, o dia que eu não tiver curso de sábado, aí a gente faz a de casados e a de divorciados. Amém? Queridos, e se eu fosse você, aproveitava. Por quê? Porque depois eu vi que o conteúdo ficou muito grande, eu vou destrinchar. Então, vai ser R$60 cada módulo. Vai ser R$60 para o de solteiro e R$60 para o de casado. Então, se você adquirir agora, depois que ele entrar direto na plataforma, a pessoa só vai conseguir adquirir um ou o outro. E quem pegar agora, como vocês já pegaram alguns, e quem adquirir agora,
Você vai ter o módulo completo. Depois eu vou destrinchar o módulo. Amém? Eu vou separar, como eu já havia dito. Eu vou separar. Então, é R$60 você vai pegar o módulo completo. Amém? Da imersão. E, na verdade, gente, é mais uma mentoria do que uma imersão. Então, você vai pegar o módulo completo, tá? Irmã, até quando que eu posso pagar? Querido, até o dia que você for fazer a imersão, tá? Eu vou deixar esse valor aí por R$60, porque vocês já me acompanham há mais tempo. Mas depois, depois que passar, vai aumentar. E aí, se você não adquiriu agora, aí você vai pegar pelo preço que ele vai ser aumentado. Amém? Glória a Deus. Então, seria isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje sobre a defraudação emocional. E eu espero que vocês tenham gostado, amém, do que vai ser abordado. Depois nós vamos dar continuidade. E tem alguém que tem alguma pergunta, que quer fazer alguma pergunta? Senão a gente encerra aqui e aí amanhã a gente tem o nosso devocional. Amém? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Senão nós encerramos aqui. Eu não sei se a irmã, acho que foi a Vilma que falou que tinha uma pergunta, eu não sei se ela está aí ainda. Aí se ela quiser perguntar novamente, porque eu não me recordo qual foi a pergunta. Se ela quiser perguntar novamente, não sei se ela está. Senão a gente encerra, nós vamos orar e encerrar. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar, queridos? Não tem pergunta, então nós vamos encerrar. Ah, outro ponto antes de eu orar aqui. Amanhã, eu acredito que eu vou fazer outra live à noite. Eu acredito. Vamos ver se o Senhor me permite e me direciona, tá? Porém, se eu for fazer, eu não vou fazer por aqui, tá? Eu vou fazer pelo canal do YouTube, amém? Então, eu vou fazer pelo canal do YouTube, porque tem algumas pessoas que seguem lá, que não seguem aqui na plataforma, tá? Então, a gente vai fazer pelo canal do YouTube, amém? Mas aí eu aviso eu aviso vocês direitinho. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, por esta live. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que pessoas foram libertas, eu sei que pessoas foram curadas, eu sei que pessoas, ó Pai, aqui foram tocadas pelo teu Espírito e tiveram entendimento, Pai, e conhecimento do que é, Pai, ter um relacionamento com o defraudador, o que é ter uma defraudação emocional e quais são as suas consequências, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue revelando, Senhor, em nome de Jesus, sobre essas vidas. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, continuar trabalhando, Senhor, sobre eles. Pai, recolha agora todos os restolhos de batalha espiritual. Recolha, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi destronado, tudo aquilo que foi falado, Pai. Que o Senhor leve e jogue no mar do esquecimento. Blinda, Senhor, a vida destes homens, a vida destas mulheres. Os guarda, os protege, os santifica. Dê uma noite de paz, dê uma noite de equilíbrio, dê uma noite de revelação. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que nenhuma parte do que foi lançado aqui será roubada, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que vocês sejam cheios da presença, tenham a paz do doce amigo Espírito Santo, uma noite abençoada de sonhos proféticos, de revelação, visitação do Deus vivo de Israel, e amanhã, em nome de Jesus, se assim Ele nos permitir, eu creio que irá permitir, nós estaremos de manhã às 8 horas para o nosso devocional, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja, e até amanhã, queridos. Até mais.